verso de número 8 ao verso de número 12, diz assim a palavra de Deus ao seu e ao meu coração: quanto ao mais, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal e nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vou ler apenas o verso 8 e verso 9 novamente. Quanto a mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com mal, e nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Amém? Curva a tua fronte, vamos orar. Mais uma vez, diante da tua palavra, nós nos encontramos, ó Pai. E assim como o Senhor sempre tem feito em nosso meio, pedimos que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações. Que esta tua palavra, que ela é viva e eficaz, esta palavra, ela penetre aos nossos corações nesta noite. E que cause em nós as mudanças que nós precisamos ter. Mudanças que precisam ser encontradas em nós. Portanto, vasculhe o nosso coração, sonde os nossos corações e veja em nós tudo aquilo que precisa ser tirado, arrancado, que assim seja feito. Que pelo poder da tua palavra isso ocorra em nossas vidas. E que tudo aquilo que precisa ser acrescido em nossas mentes, em nosso coração, que também assim o Senhor traga isso a nós. Espírito Santo, aplique estas verdades ao nosso viver, trazendo luz, para que então compreendamos estas tuas verdades. Assim oramos, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, Pai, agradecidos ao Senhor, desde já e para todos sempre. Amém. Semana passada nós meditamos um pouco do verso 1 até o verso de número 7 deste capítulo 3, e então demos continuidade aqui nessa linha de raciocínio, ou deste pensamento que o apóstolo Pedro ele vem tecendo, ou ele vem ensinando aos irmãos aqui, dos irmãos da Ásia Menor, ou seja, estes irmãos da província romana, 5 províncias romanas, que ele fala logo no início, no capítulo de número 1, ele vai apresentar a quem ele escreve, e então ele está tecendo uma linha de pensamento aqui para esses irmãos, ensinando-os como é que deve ser entendido a vida cristã. Quais são as responsabilidades que você e eu, como cristão, temos? No capítulo 1 e no capítulo de número 2, até o verso de número 10, o apóstolo Pedro ele listou aqui uns privilégios que esses irmãos eles receberam como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Ao serem encontrados por este Cristo, ao serem trazidos ao Pai por este Cristo, então eles receberam alguns privilégios. E também, junto com esses privilégios, eles também recebem algumas responsabilidades.
E é exatamente isso que o apóstolo Pedro, ele tem ensinado do verso 11 até agora o capítulo de número 3 que nós temos visto. Responsabilidades estas com relação ao seu viver, o modo de viver que eles precisam demonstrar. Um viver que deve ser um viver exemplar diante daqueles que estão observando eles. Então ele, no verso de número 12, ele vai falar que as pessoas, elas estão observando eles, e essas pessoas que observam eles, que elas possam dar glórias a Deus, ou seja, glorificarem a Deus através das obras que estes irmãos praticam, ou através da vida que eles demonstram. E aí então o apóstolo Pedro, ele vai entrar em algumas questões mais práticas, ou seja, mais direta, e ele vai falar a respeito de como deve ser o viver cristão diante da sociedade. Quais são as responsabilidades do cristão como pessoa cívica, ou seja, como um cidadão. Qual é a moral, o que é, ou como eles devem viver com relação às suas responsabilidades diante das autoridades. E então o apóstolo Pedro ensina que eles devem se sujeitar. Mas também o apóstolo Pedro, ele não apenas fala ou ensina a respeito dos deveres cívicos, mas também no ambiente de trabalho. Ele penetra no ambiente de trabalho dos irmãos ali e diz como deve ser este viver, ou esta prática cristã, mediante as responsabilidades que estes irmãos, agora cristãos, receberam nos seus trabalhos. Então o apóstolo Pedro, ele vai falar no quesito de escravos e senhores, mas dizendo como é que esses escravos devem agora viver como cristãos. Devem se sujeitar aos seus senhores, devem respeitar os seus senhores e devem trabalhar com afinco aos seus senhores, mas não trabalhar para os seus senhores, mas sim trabalhar como para ao Senhor. Tendo a mesma linha de pensamento que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Colossos, que foi a última carta que nós estudamos. Servos ou escravos que servem ao seu Senhor, mas não propriamente servindo ao Senhor, mas mais do que isso, servindo ao Deus, ao seu Senhor, o seu Kyrios, ou seja, o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o seu trabalho, o seu viver tem uma nova dimensão. Eles não apenas vivem trabalhando ou servindo os homens desta terra, mas eles servem um Deus que está acima de tudo e acima de todos. E então ele, no finalzinho do capítulo 2, ele apresenta o exemplo maior, ou seja, o nosso exemplo, aquele a quem devemos imitar. Ele apresenta Cristo como sendo aquele que se sujeitou, aquele que cumpriu totalmente a vontade do Pai. E aí então ele não apenas fala a respeito de como deve ser o dever ou os deveres dos cristãos no ambiente de trabalho, mas ele também penetra agora em um ambiente particular, em um ambiente privado, falando a respeito de como deve ser agora o cristão dentro da sua casa, quais são as responsabilidades que um esposo possui, a responsabilidade que uma esposa possui. E nós gastamos ou investimos um bom tempo na semana passada falando a respeito destes versos, do verso 1 até o verso 7 deste capítulo de número 3. E agora o apóstolo Pedro, então, ele parte não agora do ambiente privado, ele sai do ambiente privado e agora ele vai para o contexto de igreja. Ele vai ensinar quais são as responsabilidades que você e eu, como cristão, nós temos no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja. Então ele começa escrevendo o verso de número 8, dizendo: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Esse quanto mais, em algumas traduções, está dizendo finalmente, ou concluindo, irmãos. Ele na realidade aqui não está terminando a sua carta, ele não está finalizando a sua carta, ele aqui está concluindo uma linha de pensamento,
Ele está falando a respeito das responsabilidades do cristão diante da sociedade, diante das autoridades, diante do trabalho, diante da responsabilidade da casa. E agora está falando, ele vai falar o último tópico a respeito da responsabilidade dos irmãos diante das suas atividades ou do seu culto, da sua igreja, no contexto de igreja. E então ele está dizendo, finalmente, concluindo essa linha de pensamento, agora passemos a analisar como deve ser o perfil ou as características de um cristão dentro da igreja. Como deve ser ele? Como nós devemos encarar as nossas responsabilidades na igreja com os nossos irmãos? Como deve ser o nosso culto? Como deve ser a nossa comunhão uns com os outros? E é exatamente isso que ele passa a então ensinar esses irmãos. 3 coisas aqui nós vamos aprender nestes versos, do verso 8 ao verso 12. Primeiro, quais características devem existir naqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto é qual a finalidade de demonstrarmos essas características que devem existir em nós. E terceiro, qual o resultado daqueles que demonstram tais características. Passemos então a ver quais características devem existir naqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Verso 8: quanto a mais, tenham o mesmo modo de pensar. Pedro chama a atenção dos irmãos a uma verdade e finalidade do Evangelho em nós. A mensagem da cruz, ela nos possibilita um privilégio, ou seja, nos possibilita a desfrutarmos de uma união vertical e de uma união horizontal. Pedro aqui não está se referindo, quando ele fala tenham todos o mesmo modo de pensar, ele não está dizendo que você e eu, nós devemos pensar absolutamente em tudo igual. Pedro não está dizendo que o João deve pensar em tudo igual o branco. Ele não deve, ou seja, Pedro não está dizendo que tudo aquilo que o Cláudio pensar deve estar alinhado, ou seja, deve ser o mesmo modo de pensar do Israel. As divergências, elas vão surgir. As divergências, elas existem. Tem muitas coisas que eu penso e que o João não concorda. Tem muitas coisas que o João pensa e que a Regina, sua esposa, não concorda. Tem muitas coisas que o Israel pensa e que o Samuel não concorda. E tem muitas coisas que a Fia pensa e que a Sofia, quando vir, não vai concordar. Até os 18 anos ela tem que concordar. Depois disso... Tem muitas coisas assim, na minha casa, com as minhas filhas. Eu peço alguma coisa, eu falo alguma coisa e elas não concordam. E a Larissa agora, que por minha culpa, ela começou a chupar chupeta. E então eu digo para ela, Larissa, essa chupeta é minha. Ela, não, é minha. Ela não concorda comigo. Então ela não tem a mesma maneira de pensar. Mas não é nesse quesito que o apóstolo Pedro está ensinando os irmãos. Ele não está dizendo que vocês devem pensar, ou que nós devemos pensar, ou que os irmãos para quem ele escreve, ele não diz que eles devem pensar uniformemente. Ou seja, eles não devem ter o mesmo pensamento em todos os quesitos da vida. Com relação a tal trabalho, com relação a tal ofício, não é isso que Pedro, está querendo dizer aos irmãos. Pedro está dizendo, irmãos, tenham o mesmo modo de pensar com relação a tudo aquilo que ele acabou de ensinar versos acima. Não divirjam com relação àquilo que nós falamos ou que nós aprendemos acima. Que não haja em vocês outro tipo de pensamento quando a questão é sujeições ou estar sujeito à autoridade. Não tenham outro modo de pensar com relação ao trabalho de vocês. Não tenham outro modo de pensar com relação aos deveres da esposa e com relação aos deveres do esposo.
Não tenham outra maneira de pensar, mas que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que tudo isso esteja em torno da pessoa de Cristo, pois é exatamente no capítulo 2 que ele apresenta Cristo como sendo o meu e o seu exemplo. Que vocês tenham o mesmo modo de pensar com relação a como viver e desfrutar esta vida. Ou seja, que vocês pensem na vida, mas na perspectiva agora do alto, e não como uma pessoa ímpia, e não como os não cristãos. Que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Aqui a ideia é que vocês sejam unidos. Que vocês sejam unidos. Que haja em vocês esse sentimento de estar e desejar estar unidos. Pedro aqui não está se referindo às pessoas que pensam uniformemente em tudo, e sim em pessoas que a partir do Evangelho e por causa do Evangelho possuem algo em comum para pensar. E o que é que nós temos em comum? O que é que o João e eu nós temos em comum? O que é que o Cláudio e o Israel têm em comum? O que é que a Fia e a Sofia têm em comum? O que é que o Cleiton e o Samuel têm em comum? O Evangelho, Cristo. Nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Estamos unidos em Cristo, pensamos em Cristo, desejamos Cristo, respiramos Cristo, vivemos em torno da pessoa de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está chamando os irmãos, que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Não que vocês sejam uniformemente, ou seja, igual aquelas linhas de produções, né? Tudo igualzinho. E aí você vai passar pelo setor de qualidade, e vocês têm que ser tudo igualzinho, mesma cor, vestir igual, né? Eu não seria, me falta cabelo, não dá, uniformemente não dá. O que Pedro está ensinando é que vocês tenham o mesmo algo em comum. E que esse algo em comum em vocês não sejam outra coisa senão a pessoa de Cristo. E então o viver de vocês terá uma nova dimensão. Então o viver de vocês terá um desdobramento eterno. Porque o viver de vocês não será e não continuará, ou seja, não é e não será apenas para esta vida, mas o viver de vocês será para a eternidade. Então algo pode nos unir, algo que nós encontramos nas Escrituras é o que nos une, ou seja, a pessoa de Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, quanto às outras coisas, quanto a tudo o resto, que vocês estejam unidos na maneira em que vocês pensam. Mas como Pedro, estarmos unidos na maneira de pensar, é que tudo aquilo que for necessário ter um regente na vida de vocês, que esse regente seja Cristo. Cristo e seus feitos, sua morte, passa a ser aquilo que ocupa o coração dos cristãos. O que rege a relação cristã e o teor e o tom das conversas e os sentimentos de cada cristão é a pessoa de Cristo. Em uma unidade existe diferença de pensamento nas questões triviais. Todavia, o que deve resultar dessas diferenças de pensamentos deve contribuir para o resultado do senso comum, que é a glória de Deus. Podemos pensar em algumas questões de forma diferente. Todavia, o resultado final deve contribuir para a glória de Cristo. E aí nos unimos de novo. É isso que Pedro está dizendo. Quanto a mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Mas Pedro continua. Ele vai apresentar outras características. Não apenas o modo de pensar, não apenas ter algo em comum, para que então a união aconteça, mas também que vocês possam ter algumas características marcantes do viver cristão. Ele vai dizer: sejam
compassivos. Ou seja, que vocês sejam cheios de compaixão. Pedro afirma que o sentimento que deve inundar o coração de cada cristão é a compaixão. Esta palavra, compassivos, em outras traduções, cheios de compaixão. Compaixão nada mais é do que a capacidade de sentir a dor do outro. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre como ser usados por Deus no aconselhamento bíblico. Como sermos usados por Deus nesse ministério tão importante que é aconselhamento. E nós frisamos algo que o que deve existir é exatamente isso aqui, esse sentimento. Sermos cheios de compaixão. É ter a capacidade de sentir a dor do outro. É ter empatia e não apenas simpatia. Apesar que essa palavra, a origem dela é simpatia, mas essa palavra simpatia, o ser simpático, para nós é algo tão desgastado, que não é o mesmo sentido que tinha na época, quando Pedro escreve essa carta. Para eles o sentido de ser simpático é o sentido de você se simpatizar com a dor do outro. É você não apenas de longe, mas é você se aproximar e você sentir a dor do outro. O que para nós hoje é entendido como empatia é você se colocar no lugar do outro. É nesse sentido. Sejam compassivos, sejam cheios de compaixão. Que vocês não apenas sejam de nome unidos, nominalmente apenas unidos, mas que vocês verdadeiramente estejam unidos, e aquilo que deve surgir nesta comunhão e união de vocês é um coração cheio de compaixão. Mas não apenas isso, o apóstolo Pedro ele continua: sejam compassivos e amem-se fraternalmente. Pedro apresenta essa outra característica do cristão, que é o amor fraterno. Pedro já havia falado sobre esta característica lá no capítulo 1, verso 22, que diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. E Pedro novamente repete que vocês amem-se fraternalmente. Esse amor não é simplesmente um sentimento, mas esse amor vai além de sentimento. Esse amor é uma atitude que gera sentimento. É uma atitude que vai trazer à tona, ou que vai fazer surgir sentimentos que você até então não tem. Talvez você diga, talvez alguns irmãos aqui dessa igreja que recebem essa carta digam: não, mas eu amar esse irmão aqui, não, eu não sinto de amá-lo. O apóstolo Pedro diz assim: você não precisa esperar surgir um sentimento de amor por esse teu irmão. Você deve amá-lo, você precisa amá-lo. Esse é o seu dever. Assim como só o amor de Deus nos possibilita a permanecermos fiéis e inabaláveis diante das perseguições, também somente através do amor fraternal uns pelos outros é que somos capazes de permanecer unidos. O único meio de você e eu, nós permanecermos como uma igreja unida, é se existir em nós essas características: compaixão e amor fraternal. Esse amor fraternal, essa palavra vem da palavra philos, ou amor philos, o amor entre irmãos. É um sentimento que deve surgir no seu coração, ou uma atitude que deve surgir no seu coração, como você tem o mesmo sentimento para com o seu irmão de sangue. É esta a palavra. E o apóstolo Pedro pega essa palavra de amor entre os irmãos e aplica, de irmãos consanguíneos, ele aplica agora para o contexto de igreja.
Vocês querem viver o Evangelho dentro de um contexto de igreja, então vocês precisam ser compassivos ou cheios de compaixão e com o coração disposto a amar uns aos outros. Paulo, ele também na sua carta aos Colossenses, ele vai ensinar os irmãos sobre esse dever. Paulo, ele vai falar o seguinte: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sobretudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ter uma união onde exista uma união perfeita? Então que vocês amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Mas Pedro continua: amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos. Sejam misericordiosos, ou seja, tenham no coração de vocês a miséria do outro. É uma palavra que resume o servir do cristão. Aquele que cuida um do outro, refere-se àquele que cuida um do outro. É aquele que sabe que aquele que está do seu lado é um pecador, e então você não pode ser intransigente com o outro, mas você deve ser misericordioso. A pergunta é: você tem tido misericórdia com o seu irmão? Você tem perdoado o seu irmão? O apóstolo Pedro está dizendo para que haja esta unidade, para que haja então esta união entre vocês, há necessidade de existir algo chamado misericórdia, disposição a perdoar. Agora é interessante que quando você ora pedindo para que Deus o perdoe, como na oração do Pai Nosso, você pede para que Deus o perdoe da mesma forma que você perdoa o seu irmão. Não é isso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você está pedindo: olha Deus, eu quero que o Senhor me perdoe na mesma medida que eu perdoo o meu irmão. É a única vez que você encontra na Bíblia um texto assim, dizendo para que Deus imite você. Você está dizendo: ó Deus, da mesma forma que eu perdoo o meu irmão, eu quero que o Senhor também use com a mesma medida sobre mim. E a pergunta é: você está disposto a perdoar o seu irmão, ser misericordioso? Ainda bem que ele não nos ouve nisso, né? Ainda bem que ele é gracioso, ainda bem que ele é misericordioso acima da nossa misericórdia. Ele é o Deus das misericórdias. Umas misericórdias que não têm fim, como diz as Escrituras, que renovam-se manhã após manhã. Mas que você, no seu coração, você tenha esse mesmo sentimento, ser misericordioso. Ah, mas aquele meu irmão pecou, aquele meu irmão errou. Sim, ele errou, então haja com misericórdia. Chame-o para perto, doutrine-o, ensine-o, traga-o novamente aos trilhos, através das Escrituras, com amor e com o coração cheio de compaixão e misericórdia. Mas Pedro, ele não apenas apresenta essa característica de sermos misericordiosos, mas também ele vai falar de uma outra característica do viver cristão que deve ser visto, chamado humildade. Sejam humildes. Pedro traz a ideia de alguém que aprendeu a lidar e tratar o outro como Cristo o trata. É essa a ideia. Pedro está dizendo: olha, que vocês também têm o mesmo sentimento que foi encontrado em Cristo.
Cristo era um homem cheio de, ou seja, marcado por humildade. E Pedro então vai falar que aquele que apresenta essa característica é alguém que aprendeu a lidar e tratar com o outro, assim como Cristo o trata. Apenas pessoas humildes é que são capazes de alegrarem-se com a conquista de seu irmão sem o sentimento de inveja. Se não existir humildade no coração, certamente quando o seu irmão se alegrar com uma conquista, o que vai surgir no coração é sentimento de inveja. E o contrário também é verdadeiro. Apenas pessoas humildes é que são capazes de desfrutar a alegria de uma conquista sem causar inveja no irmão. Sem ser a figura do Kiko. Todas as vezes que o Chaves, a figura do Chaves, né, está lá, ele vai fazer alguma coisa, ele pega um brinquedo e daqui a pouco o Kiko vem e entra para casa e volta com uma bola melhor, com um brinquedo melhor e, né, sem humildade. Que você não faça isso. Trocou o ninho verde e pegou um carro melhor, então que você não venha para a igreja. Comprou um sapato novo, 2 sapatos novos, e que você não entre arrastando, chamando a atenção das suas irmãs. Comprou uma peruca? Não, peruca não. Seja humilde. Somente assim é que você e eu, nós permaneceremos unidos. Pedro, ele apresenta essas características. Tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam humildes. E se você olhar para essas características, quem é que tinha essas características? Cristo. Pedro, mais uma vez, incansavelmente, ele está dizendo: olhe para aquele que é a fonte das características cristãs. Olhe para Cristo. Ele é o seu referencial. É nele que você encontra as diretrizes para um viver que glorifique ao Pai. Cristianismo não se faz com argumentos humanos e não se faz com ideias humanas. Cristianismo se vive e cristianismo se desfruta olhando para Cristo, imitando a Cristo, olhando os exemplos de Cristo e então sendo como Cristo. E aí então serão chamados de cristãos. Pedro está dizendo isso. E é interessante que Pedro está trazendo aqui uma notícia animadora aos irmãos. Porque no verso de número 13 em diante, ele vai falar a respeito das perseguições. E ele mais uma vez vai chamar os irmãos que eles devem olhar para Cristo, as características de Cristo, os exemplos de Cristo, quando enfrentarem as tribulações e as perseguições. E aqui então ele chama os irmãos, ele conclui a sua linha de pensamento com relação aos deveres. Ele diz assim: irmãos, que vocês olhem para a pessoa de Cristo e então exerçam os deveres de vocês como cristãos dentro da igreja. Que vocês tenham algo em comum a pensar e que esse algo comum seja a pessoa de Cristo. Que vocês sejam compassivos, assim como Cristo é cheio de compaixão. Quantas vezes nos evangelhos você encontra Cristo enchendo o seu coração, ou seja, enchendo, alguns textos vai falar, o seu espírito se encheu de compaixão, talvez por uma viúva, talvez por uma mãe que acabou de perder o filho, por um cego. Ele se encheu de compaixão pelas pessoas. Ele era uma pessoa que demonstrava um amor fraterno. Mais do que isso, ele mostrava um amor que apenas Deus é capaz de mostrar, pois Ele é Deus. Ele mostrava misericórdia, Ele era misericordioso e é misericordioso e humilde. Ele dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, que vocês têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E vai descrever no capítulo 2 de Filipenses sobre este esvaziar-se de Cristo, não deixando de ser Deus, continuando sendo Deus e sendo homem. Ele não tomou a prerrogativa de Deus diante das circunstâncias. Ele poderia ter feito isso, mas ele abriu mão para cumprir a vontade do Pai. Meu irmão e minha irmã, que você possa olhar para esse texto e aprender desse texto como ser um verdadeiro cristão. Existe na sua vida essas características? Sua vida deseja, sua vida está sendo estampada ou mostrada, está sendo visível àqueles que estão te observando como alguém que é compassivo ou alguém que é intransigente com o erro do outro? Alguém que é compassivo ou alguém que se coloca no lugar de juiz e julga o outro? Você ama o seu próximo de forma fraternal ou você apenas quer bem ele quando ele te serve e quando ele não te serve, então você o descarta? Você é misericordioso com o erro dele porque ele vai errar? Você é misericordioso com sua esposa porque ela vai errar? Você é misericordioso com seu esposo porque ele vai errar? Com seus filhos porque eles errarão? Ou você também continua de forma intransigente com o erro do próximo? Você é intransigente com os outros, mas você quer misericórdia para os seus erros? Você é humilde? Essas características são características de Cristo. E se você ainda não está vendo no seu viver, que você hoje possa clamar: Espírito Santo, traz essas virtudes à tona na minha vida. Faz surgir essas virtudes em mim, porque essas virtudes de Cristo são lindas demais. Desejo anunciá-las ao mundo, porque o mundo me observa, porque o mundo me vê, porque o mundo me assiste. Mas Pedro, ele não apenas apresenta as características, mas Pedro, ele também aponta para qual a finalidade da demonstração dessas características. Elas estão aqui, e Pedro agora no verso de número 9, ele vai mostrar por qual finalidade elas devem existir em nós. Então ele no verso 9 diz: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Essas características nos impedem de sermos cristãos apenas unidos de nome, ou seja, cristãos nominais. Mas essas características nos conduzem a um cristianismo de vida prática e de plena demonstração de Cristo. Pedro, qual a finalidade de existir essas características em nós? A primeira finalidade é para que Cristo seja percebido em você. Porque se essas características elas são características de Cristo, então a primeira finalidade delas existirem em você é para que você anuncie não você. Porque as pessoas estão fartas de verem aquilo que está e que é inato em você, que nasceu em você. As pessoas estão fartas de pessoas arrogantes. As pessoas estão fartas de pessoas sem compaixão ou intransigente. As pessoas estão fartas de pessoas soberbas. As pessoas estão fartas de pessoas egocêntricas. As pessoas estão fartas de pessoas individualistas. As pessoas estão querendo ver Cristo. Elas desejam enxergar Cristo. E Pedro está dizendo: irmãos, as pessoas, elas estão ávidas por encontrar e ver em vocês essas características, porque elas não vão encontrar em lugar algum. Compaixão?
Nós não vamos encontrar no contexto, dentro de um relacionamento entre um patrão ou um senhor e escravo. Longe de Cristo, eles não vão demonstrar compaixão. Senhores serão intransigentes com seus escravos, exigirão coisas que são absurdas de seus escravos, não os tratarão com dignidade. E do outro lado, você verá escravos que desejam a morte dos seus senhores, não são compassivos, não têm um coração cheio de compaixão. O único lugar que o mundo deseja e deve encontrar compaixão nesse lugar é cristão. Olhe para essas características. E agora pense num amigo com essas características. Pense em um amigo, e um amigo cheio de compaixão, um amigo com amor fraternal, um amigo que é misericordioso, um amigo que é humilde. Pense nessas características, você tendo uma pessoa do seu lado assim. Agora a pergunta que surge é: você está sendo assim? Porque esse é o chamado a você e a mim, sermos assim. Se existe um lugar onde devemos encontrar um amigo assim, com essas características, é aqui dentro. E Pedro está dizendo: se vocês querem manter uma unidade, essas características precisam ser evidentes. Pense em um esposo assim, com essas características. Pense em uma esposa com essas características. Pense em um pai, uma mãe, e filhos com essas características. Que alegria, que maravilha! Uma esposa cheia de compaixão, uma esposa misericordiosa, uma esposa que ama você de forma incondicional, uma esposa que é humilde. Imagine você, esposa, com um esposo assim cheio de compaixão, um esposo cheio de misericórdia e amando fraternalmente. Um esposo que é humilde. A pergunta é: você tem sido isso? Sua casa tem visto isso? Se eu conversar particular com sua esposa, ela vai me afirmar isso. Tem alguns aí cutucando, né? Eu sou assim. Os bastidores, quando ninguém vê, quando encontrar no corredor com seu cônjuge e perguntar como vai as coisas lá na tua casa, como que é o teu esposo, como é a tua esposa, o que ela vai dizer? Ou você vai ficar como tem esposo, né, que tem tanto medo do pastor conversar com a esposa, que o esposo fica procurando a esposa onde está. Quando está conversando com os irmãos, está beleza, mas quando está perto do pastor, aí chega perto. Aí quer saber o que está cá, ouvir. Ô pastor, e vai desconversando, né? Eu já vi várias pessoas assim, vários cônjuges assim, vários homens assim, esposas assim. Já vi vários esposos assim. E o contrário também é verdade. Esposas que ficam só de olho. Se o esposo procurar o pastor para uma conversa, já quer saber qual é o teor da conversa. O que você vai falar? O que você vai conversar? Deixa o homem ser feliz e se abrir com o pastor. Ele vai revelar o que está acontecendo lá dentro. E eu vou ajudar você em oração. E quando precisar, eu vou pegar a sua orelha. Mas imagine você com um esposo assim, cheio de compaixão, um amor incondicional, misericordioso e humilde. Pedro então está dizendo: sabe por que você deve ter essas características? Porque essas características em evidência vai falar mais de Cristo do que de você. Vai anunciar mais a pessoa de Cristo do que você. Pedro
continua e Pedro vai falar mais uma característica, porque é que nós devemos demonstrar essas características. E lendo o texto entendemos que Pedro está ensinando os irmãos a ter uma vida de plena demonstração dessas características, porque estas características convencerá os não cristãos sobre a existência de um Deus amoroso, santo, misericordioso, justo e bondoso. Essas características vão apresentar um Deus que é assim, um Deus que é santo, um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é justo, um Deus que é bondoso. Pedro ensinou às mulheres como ganhar os seus esposos que não são cristãos. E como ele fala? Qual a dica que ele dá para as mulheres? Fiquem. Mulheres, qual é a dica? Fiquem calada. Mulheres, vocês que possuem esposos que não são cristãos, fiquem caladas. Ah, mas pastor, mas eu quero falar do Evangelho. Pastor, eu quero falar de Cristo. Pastor, eu quero trazer o meu esposo para a igreja. Eu quero que ele esteja comigo. Calma! Mas como que eu faço isso? Como que eu ganho meu esposo? Como que eu ganho a minha esposa que não é cristã? Como que eu faço isso, pastor? Pedro está dizendo que você ganhe ele ou ganhe ela através do seu proceder cristão. Não é no muito falar, mas é no demonstrar o cristianismo. Pedro agora está usando o mesmo princípio. Pedro está dizendo que a conduta de vocês, elas falem mais alto sobre Cristo do que vocês mesmos. E a conduta de vocês, ela pode ser um dos elementos mais evangelizadores do que as palavras. Um dos elementos mais evangelizadores é a comunhão que podemos praticar uns com os outros. É quando nesse conviver, nessa união, existir compaixão, amor fraternal, misericórdia e bondade. Nossa comunhão revelará que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Olha o verso de número 35 do Evangelho de João, capítulo 13. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Jesus aqui não está falando dos de dentro da igreja. Jesus não está falando aqui que aqueles que estão no contexto religioso cristão é que conhecerão que vocês são discípulos. Não, Jesus está dizendo assim, nisto conhecerão todos. Quem são esses todos? Os não cristãos. Sabe por quê? Porque os cristãos conhecem não tudo, não absolutamente tudo, mas conhece o necessário para saber se você é cristão ou não cristão. Eles conhecem a respeito de um amor de um Deus, e eles querem que esse amor seja evidenciado através da sua conduta, do seu viver. E então eles saberão se vocês são discípulos, se nós somos discípulos ou não. As pessoas não conhecem você como discípulo por carregar uma Bíblia. As pessoas não te identificará como discípulo do Senhor tendo um jeito de vestir. As pessoas não reconhecerão você como discípulo do Senhor com as posses que você tem ou conquistar. As pessoas reconhecerão você como discípulo do Senhor se você tiver disposição no coração para amar o seu irmão. Por isso que o nosso discipulado, todo o nosso discipulado, ele se resume em 2 mandamentos, que é os mesmos mandamentos que Cristo resumiu toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo, tão importante quanto, igual, amarás o teu próximo como a
ti mesmo. As pessoas sabem o suficientes a respeito de Deus para saber se você é discípulo dele ou não. Como? Amando. Amando. Tertuliano, um escritor cristão, meados de 195 a 250 depois de Cristo, ele escreve algo que é fantástico sobre o cristianismo. Ele vai falar a respeito de que uma das suas frases mais marcantes é que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Uma das suas frases que mais marcou foi a respeito disso, que o sangue dos mártires, ou seja, aqueles que morriam em nome de Cristo, o sangue deles é a semente da igreja. Porque o imperador estava assustado, tanto de tanta morte de cristãos, e quanto mais se matavam cristãos, mais surgiam cristãos. E então ele escreve dizendo que as pessoas que iam assistir no Coliseu aquelas atrocidades que eles passavam, que eles enfrentavam, ou seja, irmãos ali enfrentando feras, irmãos ali enfrentando gladiadores, irmãos ali sendo massacrados, e então eles eram tombados ali, seu sangue era derramado ali, mas as pessoas que estavam assistindo, elas ficavam impactadas por tamanho amor que existiam entre os irmãos. Eles ficavam impressionados em ver o amor que eles possuíam uns pelos outros, até mesmo no momento da morte. E ali assistindo, ao invés de aumentar a raiva deles, ou aumentar ter uma mente contrária ao cristianismo, então ali era mudado e eles se convertiam. Pessoas pulavam e iam em direção aos irmãos para também serem mortos, porque se convertiam ao cristianismo ao ver o amor que eles apresentavam ali. Não apenas isso, Tertuliano também diz que alguns dos irmãos que eram pegos, esses irmãos, eles trocavam de lugar com outros, se entregavam. Quando sabiam que alguns soldados iam vir buscar um irmão que foi descoberto, que era cristão, então eles saíam na rua e diziam: eu sou cristão, me leve no lugar. E os soldados, então, não podendo levar o outro, porque um se apresentou como cristão, eles se entregavam, e então esse que se entregou era morto em amor àquele irmão, por saber que aquele irmão tinha criança pequena, ou por saber que aquele irmão estava passando por sofrendo alguma doença, alguma coisa, eles se entregavam por amor ao outro. E Tertuliano, ele escreve, Tertuliano testemunha que os primeiros cristãos levavam tão a sério o mandamento de Jesus: amai uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, que os pagãos, ao observar as solicitudes mútua, os cuidados mútuos entre eles, exclamavam admirados: vede como eles se amam. Pedro está ensinando os irmãos: querem viver uma vida unida? Amem-se uns aos outros, sejam compassivos, misericordiosos e humildes. Mas Pedro aponta para uma outra verdade. Pedro, ele afirma que o viver cristão em unidade serve como treinamento, para o viver cristão junto à sociedade. Se aprendermos a ser misericordiosos com nossos irmãos, podemos também ter essa atitude e desenvolver essa atitude para com os de fora. Se somos capazes de perdoar os nossos irmãos, podemos também perdoar os nossos inimigos e perseguidores. Se somos capazes de demonstrar amor e afeto uns para com os outros dentro do ambiente de igreja, também podemos demonstrar estes afetos aos de fora da igreja.
Não retribuam o mal com o mal, e nem insulto com o insulto, antes abençoem ao invés de amaldiçoar. É isso que o texto, verso 9 diz: não retribuam o mal com o mal, e nem insulto com o insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, bendigam ao invés de amaldiçoar. Aí quando você encontra um texto de Jesus dizendo assim: você tem que amar os seus inimigos. Mas como isso? Você tem que dar a outra face. Mas como isso? Você jamais conseguirá amar o seu inimigo se você não aprendeu a amar o seu irmão. O lugar onde somos treinados a amar os nossos inimigos é aqui dentro. Porque primeiro você vai aprender a amar o seu irmão que é querido. E quando você desenvolve esse sentimento de amor fraterno, você então agora pode, isso você vê a possibilidade de amar também aquele que vos persegue. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: irmãos, a perseguição vai vir, está iminente. Mas eu quero dizer uma coisa: treinem aqui, amem uns aos outros, porque quando chegar a perseguição, vocês vão precisar colocar em prática os ensinos de Cristo. Amar aquele que vos persegue. Pedro conclui. Qual o resultado de um viver assim? Você pode perguntar: tá bom, Luciano, pastor, o que é que eu ganho vivendo uma vida assim? Quais são os resultados de um viver assim? Primeiro, Pedro nos dá algumas razões para um viver de plena demonstração do Evangelho. Primeiro ele vai falar: você deve viver assim, sabe por quê? Porque você foi chamado para isso. Verso 9, parte B. Pois para isso vocês foram chamados. Você não foi chamado para ficar rico. Você não foi chamado para ter bens materiais de sobra. Você não foi chamado para ter uma poupança ou uma conta bancária recheada. Se isso acontecer, é graça de Deus, mas não viva em função disso. Sabe para o que você foi chamado? Você foi chamado para apresentar Cristo às pessoas. Você foi chamado para revelar Cristo às pessoas. Você foi chamado para demonstrar Cristo às pessoas. Você foi chamado para refletir Cristo às pessoas. Como? Sendo compassivo, sendo humilde, sendo misericordioso, amando-se uns aos outros. É nisso que vocês demonstram Cristo. Vocês são chamados para isso. Quantas pessoas confundindo o seu chamado, achando que o chamado do cristão é para o aqui e para o agora. Não perca tempo, não perca a sua vida em função desta vida. Isso aqui é passageiro, as coisas daqui são efêmeras. Volte os seus olhos para aquilo que é eterno, e então demonstre Cristo eterno. Pedro vai dizer: vocês foram chamados para isso. Pedro vai dizer: fomos chamados para isso. Não existe demonstração mais convincente de um discípulo de Cristo que o viver como Cristo. Essas características apresentadas por Pedro nada tem a ver com o ter, e sim com o ser. Pedro afirma que quando vivemos na prática dessas verdades, somos abençoados. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Que bênção é essa aqui? É bênção financeira? Apenas? Não. Que bênçãos são essas aqui? É tudo aquilo que ele já descreveu no capítulo 1. Uma herança guardada nos céus, uma herança incorruptível, que não pode ser diluída,
desfeita, perder seu valor. Vocês receberam, para receberem bênção por herança. Pedro não se refere aqui a bênçãos terrenas apenas. Ele ensina além. Pedro afirma que aqueles que se dedicam a imitar a Cristo, tendo essas características, saberão o que fazer diante das perseguições. Porque na perseguição que esses irmãos aqui estavam para enfrentar, mesmo que eles tivessem posses, dinheiro, isso seria arrancado deles. Mas se eles se mantivessem numa firme convicção de viver a vida para Cristo, quando a perseguição chegasse, eles saberiam o que fazer. Quando a perseguição, quando a aflição, quando a tribulação chegar na sua vida, se você viver para Cristo, você saberá o que fazer. Pedro finaliza escrevendo um trecho de Salmos 34, os salmos que nós lemos na introdução do culto. Salmos 34, verso 12 ao 16. Ele diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tudo isso aqui são características daqueles que imitam Cristo. Não falam mal dos outros, não inventam falsidade. Verso 11, ele afasta-se do mal e faz o bem. Ele não alimenta a intriga, mas ele é um pacificador, por isso que é um bem-aventurado, porque ele busca a paz com perseverança. Ele vê alguma coisa acontecendo entre os irmãos, ele não fica à vontade, ele não põe fogo, lenha na fogueira, ele não incita mais, ele não fica igual aquelas crianças, né, na escola, quando arrumam uma briguinha com o outro, e aí quando termina a aula, vai os dois lá para fora, e daqui a pouco você vê um bando de crianças, de moleques, né, dizendo briga. Ele não fica assim, ele não é assim, ele não é movido por isso. Ele é um pacificador e ele quer a paz de todo jeito, ele é perseverante nisso. E ele sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, estão sobre ele. E também os ouvidos deste Deus estão também atentos às suas orações. Mas ele sabe que o Senhor, ele vira o rosto e se volta contra os que praticam o mal. Que você guarde essa palavra no seu coração. Existe em seu coração o desejo de ter e viver essas características cristãs? Saiba que nunca existirá unidade em ambientes onde o que reina